Nós vamos compartilhar a palavra com o tema A Coroa da Glória. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Há uma exigência para nós, para que venhamos a tratar a nossa vida. Paulo fala a Timóteo, isso serve para nós que somos também líderes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha, então o obreiro aprovado. O obreiro aprovado é digno da coroa da glória. É o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 5, dos versos 1 a 4, quando ele dá instrução à liderança. Neste texto, algumas Bíblias usam a palavra presbíteros. Em alguma outra tradução vai usar anciãos. Aqui eu vou ler aqui, usa a expressão presbíteros. E presbítero é a liderança que está à frente do rebanho de Deus. No nosso caso, os pastores que estão à frente, os líderes de Geavite que estão cuidando das pessoas, em seu rebanho pequeno que o Senhor Deus colocou em suas mãos, que são as células. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, Pedro falando. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, eu estou lendo na NVI, tá? E o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então eu quero compartilhar aqui com você, primeiro para você entender o que é essa coroa da glória. O que Pedro está falando aqui, que vão receber a coroa da glória? A coroa da glória comumente era premiada aos vencedores nas arenas e nos jogos romanos. Era quando você assiste aqueles filmes épicos, Eles colocam aquela coroazinha com uma plantinha e colocavam na cabeça das pessoas. E os reis, os imperadores romanos, normalmente tinham essa coroazinha com o mesmo formato da plantinha, só que de ouro. Não é? Isso era a coroa da glória. Vocês chegaram vencedores. É como Paulo fala aos Coríntios, alertando exatamente para os vencedores, que nós temos que correr como os corredores correm no estádio, de forma que nós alcancemos o prêmio, ou seja, a coroa. Só que essa coroa dos jogos romanos, a coroa dos líderes de Roma, dos imperadores, era passageira, era perecível, ela não era permanente. Aqui Pedro fala da coroa imperecível, a permanente. É o que o livro do Apocalipse fala, que nós vamos reinar com Cristo para sempre. Não haverá corrupção, não haverá de forma nenhuma quebra do contínuo governo de Deus juntamente conosco, que somos seus filhos, os cordeiros com Cristo, na grande bênção de reinar para sempre, na vida eterna. Então, como cuidadores do reino de Deus, para que a coroa venha realmente ser alcançada, e aí nós precisamos entender uma coisa, queridos, no reino de Deus, como sempre compartilho, no domingo próximo agora, nesse último domingo, na mensagem, compartilhei com vocês, tem condicionantes. Deus condiciona. Então,
como nós vamos, como liderança, alcançar a coroa imperecível? Ou seja, está destinada para nós, ela está como se estivesse num pedestal lá esperando você, não é, com a pedra branca, com um novo nome, e você vai ser recebido pelo Senhor nas bodas do Cordeiro, eu também, nós estaremos juntos celebrando a nossa vida para sempre. Mas como nós vamos realmente chegar lá? Como vamos receber? O texto fala aqui: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Mas nós temos que cumprir aqui, para sermos premiados com essa excelência da coroa da glória, a coroa imperecível, algumas ações ou características ou o que tem que ser vivido, o que tem que ser visto, tem que estar patente em nossa caminhada como cuidadores do rebanho. Lembramos que tem o Supremo Pastor, e nós somos os pastores que estão no comando do Supremo Pastor. Há um só pastor, e nós somos os com ele. Nós trabalhamos conjuntamente com ele. Não é? E na organização da igreja local, o Senhor colocou os pastores das igrejas locais como líderes dos pastores do rebanho pequeno, que nós chamamos as células, que são os líderes de célula. O nosso trabalho é pastorear. Pastorear quer dizer cuidar bem das ovelhas. Dar a elas as condições para que elas se multipliquem. Precisamos lembrar que a nossa célula, ela é ambiente de multiplicação de ovelhas. É o lugar onde se recebe o cuidado para multiplicar, é uma frente missionária. O Geavite, meus irmãos, não é um lugar de coinonia, nem de treinamento de lideranças, não. Acontece na prática o treinamento de novos líderes, sim, acontece. Acontece também na prática a coinonia, também acontece. Mas o propósito principal, maior, que o Supremo Pastor nos delegou é da multiplicação. E aí precisamos trabalhar para que as ovelhas possam multiplicar. E sabemos que só ovelha saudável é que multiplica. Ovelha saudável, ela tem que primeiro estar pastoreada, estar cuidada por uma liderança também aprovada, uma liderança saudável. E é papel do líder procurar estar aprovado. Então, o líder procura estar aprovado. O liderado é procurado pelo líder para ser bem pastoreado. Vou repetir. O líder procura para ser aprovado. Então, você precisa procurar o seu líder. Líder, você precisa procurar o seu líder. Líder, você precisa procurar os pastores em caso de necessidade para que você continue aprovado. Como Paulo aqui escreve a Timóteo, porque Timóteo estava procurando ajuda, precisando de ajuda. Então ele escreveu uma carta para o ajudar. No nosso caso, nós temos muito mais do que uma carta. Nós temos ambiência, nós temos estrutura para nos ajudar. Inclusive, no segundo domingo de setembro, às 9 da manhã, nós estaremos aqui no templo para o treinamento da prática da liderança no Geavite. Todos vocês da liderança, 9 da manhã, estaremos aqui para esse novo tempo. Nós vamos aprender juntos como cuidar das ovelhas nesse novo tempo depois, ou ainda não depois, mas enquanto a pandemia está e pós-pandemia. Como lidar com a geração fluida das redes sociais, o pastoreio tecnológico, isso tudo que nós estamos vivenciando agora. Como trabalhar nesse tempo do medo das coisas, no tempo da depressão. Tudo isso nós vamos olhar na prática da liderança de Geavite. E contamos com todos vocês aqui às 9 da manhã para juntos estudarmos a liderança prática do Geavite, tá bom? O lidar com o cuidado das ovelhas na prática, no interregno da pandemia e no pós-pandemia. Então,
Primeiro, quero destacar aqui para você. Pedro fala aqui que o líder que vai estar aprovado, como Paulo fala que deve ser procurado pelo líder que está trabalhando com o cuidado das ovelhas. Para ser um obreiro, ou seja, um líder de célula aprovado, um líder de Javite realmente aprovado. Maneja bem a palavra da verdade, ou seja, cuida bem das ovelhas, porque o manejo da palavra é o cajado que nós temos nas mãos, é a palavra. Primeira coisa, tem que ter a característica da voluntariedade. É um trabalho de dedicação, doação, voluntarioso, não é? Não busca aprovação para si mesmo, mas ao contrário, o que ele busca? Ele busca sim, na verdade, anular-se, negação de si mesmo. É o que nós aprendemos na palavra, não é? Devemos nos negar a nós mesmos. Aquele que quiser ser meu seguidor, ou seja, aquele que está procurando o Senhor, porque não é o procura, aquele que está procurando o Senhor muito insistentemente, querendo muito intimidade, mas muita intimidade com Ele, que isso é o papel da liderança, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem não negar a si mesmo, disse Jesus, não pode ser meu discípulo. O Supremo Pastor está nos dizendo que nós precisamos negarmos a nós mesmos para andarmos com Ele. Então, voluntariedade, trabalho voluntário, de amor, dedicação. Isso não quer dizer que você, se tiver no tempo integral e Deus providenciar isso para a sua vida, que você não vai ter ajuda de custo do reino. Que a palavra de Deus fala que digno é o obreiro do seu salário. Mas, no entanto, quando nós estamos no reino de Deus, queridos, sabe o que é negação de nós mesmos? Nossos planos pessoais. E é inconcebível. Eu sinceramente começo a pensar que é inconcebível alguém que se entrega ao reino de Deus ainda está dizendo que tenha planos pessoais. Eu não tenho mais plano meu. São os planos de Deus na minha vida. É a vida de Deus que passa a ser vivida em mim. Então é uma voluntariedade, eu preciso me voluntariar como Cristo. Dar-me para que a obra de Deus possa ser feita através de mim. Não é? Quando eu falo através, é porque o Espírito de Deus passa por você. Perpassa e manifesta-se na sua vida. Então é através, não por meio. É através, você não é meio. Ele é que faz. Nós somos os braços, nós somos os membros do corpo, mas quem faz é o Senhor, o cabeça. Ele é o cabeça, nós somos membros. Isso é igreja. Mas Pedro fala aqui ainda que há uma outra exigência. Não é? Ele fala aqui que, além disso, além da qualidade de presbítero como testemunho de Cristo, vai participar da glória a ser revelada, pastoreio o rebanho de Deus que está em seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas livre vontade, ou seja, voluntariedade. Como Deus quer isso. Agora, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Agora estou falando de uma outra característica que deve ser encontrada na liderança de excelência, que vai receber a imperecível coroa da glória, que é a liberalidade. Desejo, vontade de servir. Que coisa maravilhosa! O prazer no reino está em servir. Quando nós vivemos assim, meus irmãos, nós não nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar de nós. Nós queremos dar a elas o melhor para que elas se sintam bem e o Espírito Santo trabalhe em suas vidas. Então a gente vê pessoas de muita qualificação fazendo o que preciso, o necessário. Desde o irmão que é trabalhador na área de padaria, por exemplo, para fazer um pãozinho, até aquele que limpa os ambientes, aquele que trabalha no computador para fazer os informativos,
aquele que responde às redes sociais, aquele que está na frente na pregação da palavra no templo ou liderando. Todos nós estamos com um propósito só, imbuídos e focados: preparar a pessoa, trabalhar o ambiente, prover as condições, fazer o máximo ao nosso alcance, para que o Espírito que convence, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, alcance seu objetivo. E quando o Espírito Santo convence, nós temos o outro papel, do acolhimento. Acolher bem, fazer com que essas pessoas se sintam mesmo muito preciosas e presentes de Deus. E por isso mesmo nós precisamos melhorar, e melhorar muito, em nosso acolhimento. E vamos fazer algumas coisas a partir de agora, como bom acolhimento. Nós vamos fazer uma escala dos Javites, para promover o acolhimento nos cultos de celebração e no culto da vitória. Então nós vamos ter uma escala das células, dos membros das células, das lideranças conjuntamente. E nós vamos ter um acolhimento quente, um acolhimento bem gostoso, que dê ao presente de Deus que está chegando. Puxa, que igreja amorosa que nós somos. Tá bem? Então, nós vamos começar a fazer isso também a partir do segundo domingo de setembro. Já na celebração do segundo domingo de setembro, de 9 da manhã, que nós vamos estar aqui no estudo, na celebração das 10 e das 18, já vai ter escala para o acolhimento, escala de Javites. E aí, Javite tal, está escalado para o acolhimento da manhã. Javite tal, está escalado para o acolhimento da noite. Javite tal, escalado para o acolhimento da quinta-feira. Nós precisamos disso para avançar e sermos melhor em nosso trabalho no reino de Deus. E precisamos manifestar nossa liberalidade para servir, nos programar para isso. Não é? À medida que você souber da escala do mês inteiro, você vai se programar no Senhor, orar a Deus: Senhor, me ajuda a cumprir a minha escala com o meu Javite. Vocês vão se programar para fazer o melhor, com muita festa na entrada, também muito cuidado na hora da saída dos presentes de Deus, não só acolher, mas também durante a semana repassar, ligar para as pessoas. O projeto aqui, a ideia é que todos que estão no acolhimento entrem em contato. Imagina, uma pessoa que vem como presente de Deus recebe pelo menos de 3 a 5 ligações, ou de 3 a 5 mensagens de membros da igreja durante a semana, que você que estava no acolhimento, naquela semana, para incentivá-lo no Senhor e motivar essa pessoa a estar conosco na próxima celebração, ou quiçá que será o mais excelente, que ele já venha, ou ela venha a ir como presente de Deus em um dos nossos Javites. Então isso é importantíssimo. E precisamos saber de uma coisa: o nosso Javite, queridos, você que é líder, não é um ajuntamento de membros da IBV, mas é sim uma estratégia e uma ferramenta para alcançar o sem igreja. Eu já falei tanto isso, né? Tem o sem teto, tem o sem emprego, tem o sem terra, e tem o sem igreja e o sem Jesus. Esses são os nossos alvos, as pessoas importantes, os presentes de Deus, como nós chamamos, não é? Pessoas que são enviadas por Deus para nós, para que nós possamos cuidar delas bem e melhor, sermos aprovados neste cuidado pelo Senhor, dar a elas o pastoreio que elas realmente precisam, com amor, muito cuidado mesmo. E à medida que nós fomos fazendo isso, nós precisamos nos mostrar, olha, queridos, para essas pessoas como acolhedores de excelência, não é? Promover o bom acolhimento. E para isso, nós que estamos no staff da igreja, promover o melhor ambiente, excelência
na limpeza, olhar se não está faltando de forma nenhuma álcool nos recipientes, promover para as pessoas o ambiente adequado, demonstrar que nós estamos fazendo da melhor forma possível para que eles sejam bem acolhidos e tenham proteção ao estar juntamente conosco, que essa é uma grande preocupação nesse tempo de pandemia de Covid-19. Para isso, precisamos fortalecer as equipes de trabalho. E aí então, como teremos também geavites que estarão escalados no acolhimento, nós vamos escalar alguns geavites para estar sendo guiados pelas equipes de ministério como staff na limpeza, no apoio, no serviço, pois nós voltamos com toda a força para fazer mais e melhor no reino de Deus. Ainda dentro dessa ação de voluntariedade, bem servir, eu quero destacar aqui, meus amados, por gentileza, não é? Precisamos valorizar as pessoas e honrar aquelas que Deus colocou conosco para participar conosco nas células. Então, levante as datas importantes da vida deles. Para vocês, liderança, não esquecerem de dar aquele contato amoroso. Aniversários de nascimento, os muitos bens, aniversários até de casamento, se você puder, não é? Como é importante, formaturas, nós precisamos fazer o melhor e as pessoas sentirem amadas, e realmente o são. A questão toda é que nós estamos sem uma ordem para fazer as coisas, e o Senhor está nos direcionando a fazer mais e melhor. Tudo isso nós vamos aprofundar a partir do segundo domingo de setembro, às 9 horas da manhã. No entanto, se não precisamos chegar lá para começar a fazer, nós vamos chegar lá para melhor fazer, e já começar a fazer agora. Então aproveite aí que você está abrindo o grupo no Telegram, não é? Aprimorando a comunicação, não vai pesar mais o smartphone de ninguém, não vai mais trazer aquela coisa chata de muita gente, eu não quero ficar no grupo de WhatsApp porque fica perturbando, não é? O Telegram não pesa o telefone, pois todas as informações ficam na nuvem. Muito melhor para a gente utilizar nessa questão de grupos. Então, você vai trabalhar isso, fazer essas listinhas, constantemente relembrar, para demonstrar e fazer acontecer o melhor cuidado. Quem não gosta de ser lembrado no dia do seu aniversário, sem precisar de lembrar que está fazendo aniversário? Puxa, todos nós, não é? Precisamos fazer assim. Destacar então também para eles a programação da igreja, estar presente nos eventos. Nós vamos chegar aí agora com Cruz e Conquista, no último final de semana de novembro, numa sexta e num sábado, já estamos ocorrendo aí as inscrições, se não me engano é 24 e 25, se não me engano, 24 e 25 de novembro, não é? Não podemos perder isso. Você precisa motivar o seu geavite para fazer logo a inscrição, está aqui. Queridos, tem palavra de Deus, que Deus está mandando, assim, coisa mesmo, maná do céu para nós. E é nosso papel, como filhos de Deus, fazer acontecer. Uma vez que nós somos os filhos de Deus e fazemos acontecer, isso quer dizer que nós somos obedientes ao Senhor. Nós somos aprovados, estamos procurando ser aprovados, porque nós estamos na direção da liderança, seguindo a orientação e ouvindo a voz do pastor, do supremo pastor, daquele que nos guia. Não há possibilidade de você receber, como liderança da Igreja Batista Vitória, uma palavra divergente da sua liderança, diretamente de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus não age contra si mesmo. Deus está nos mandando avançar, Ele está mandando ir para cima. Toda a igreja de Deus está indo para cima. Nós não vamos ficar de forma nenhuma parados. O Senhor Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qualquer outra informação que mande você olhar para o outro lado, que mande você retroceder, que mande você parar, não vem de Deus. Pode acreditar, não do Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo me manda avançar. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus de Moisés, que na frente do Mar Vermelho diz: diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, marche para cima do mar. O mar nem estava aberto ainda.
Deus já tinha mandado marchar. É o mesmo Deus de Josué, que também mandou marchar em volta das muralhas de Jericó, quando as muralhas ainda não estavam caídas. É para lutar com Josué. Não é só na música, vem com Josué lutar em Jericó. A Jericó está à nossa frente, são as grandes muralhas. Elas vão para o chão, porque Deus mandou ir para cima. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel quando rodearam 7 vezes as muralhas de Jericó? Eles não viram a muralha cair. Deus mandou assim, ó: depois que vocês rodearem 7 vezes, dê um brado e partam para cima da cidade. Deus não falou que ia derrubar as muralhas. Deus não falou para eles que ia derrubar as muralhas. Mandou partir para cima da cidade. E eles rodearam 7 vezes. Deram o brado e partiram para cima. E as muralhas desceram. E eles invadiram a cidade. Nós agimos por fé. A palavra de Deus fala que o justo viverá por fé. E uma vez que estamos na liberalidade, no serviço, na voluntariedade, a fé é que nos move. É por meio da fé que somos sustentados. É por meio da fé que nós somos agraciados com a vitória. Para finalizar, eu quero falar aqui com você uma outra característica que não pode faltar no líder, que está com a coroa da glória imperecível o aguardando. Exemplicidade. Exemplicidade. Ou seja, a nossa ação na liderança é o exemplo que nós estamos dando para aqueles que vão conosco. Pedro fala aqui, olha, sendo modelo do rebanho de Deus. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos. Tem uma tradução que fala modelo, como exemplos para o rebanho. Nós que somos os líderes, somos os exemplos. Nós temos compartilhado aí com vocês, para que vocês possam fazer a sua célula madre, tirar a sua foto e mandar. Por que isso? Para você servir de exemplo motivador. Ensinar por meio do exemplo. Cuidar bem por meio da sua ação. Não é? E não é para mandar no outro dia, não. É para você mandar no mesmo dia que você faz. Não é para você fazer uma célula madre numa hora que der, não. Quantas vezes eu e minha família não deixamos de viajar, não deixamos de estar no hotel, mas naquele horário nós nos juntamos, fizemos e mandamos a foto. Sabe por quê, queridos? Porque nós queremos ser exemplo para vocês. Nós temos uma ordem, Pedro fala aqui, nós precisamos ser exemplos para o rebanho. Quem tem a coroa da glória, que está lá aguardando, é exemplo. Exemplo no trato, exemplo no perdão, exemplo na indumentária, não é? E aí eu quero dar um toque aí para você, exemplo na indumentária. Como que você acha que o seu pastor estaria liderando uma reunião de Giavite? De chinelo de dedo? De bermuda? De baby doll? Camisa regata? Qual o dia que vocês me viram no templo, trabalhando na linha de frente? De havaianas? De regata, de bermuda. Mas pastor, que coisa. Gente, não é por causa. Nós precisamos ser exemplos. O pastor ali é todo largado, a liderança é toda deixada, desleixada. Não, amados, nós somos exemplo, nós somos a vida de Deus sendo manifesta. Não é por causa da roupa, não. É por causa do escândalo que podemos causar em um dos pequeninos. A Bíblia fala, ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Somos pequeninos, pessoas que têm uma mente um pouquinho mais reduzida no quesito avaliar que isso não vai pesar na nossa salvação. Se nós podemos então ajudá-los a não cair nessa tentação até que amadureçam, o líder precisa cuidar bem para que eles venham a amadurecer. Então é nosso papel. Eu quero finalizar aqui com uma frase para você. O prêmio da coroa da glória está reservado ao líder aprovado, quanto ao cuidar bem
das ovelhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. Repetindo, vai aparecer aí para você na tela. O prêmio da coroa da glória está reservado ao líder, aprovado, quanto ao cuidar bem das ovelhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda, né? O prêmio da coroa da glória está reservado ao líder quanto ao cuidar bem das ovelhas do Supremo Pastor. Isso quer dizer, o líder é aprovado. Então, procura-te apresentar a Deus aprovado ou aprovada, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem está nessa ação tem reservado com certeza, garantido lá, a coroa da glória. Está lá a imperecível coroa nos aguardando, para quando assentarmos com Cristo nos tronos, para gerir as nações como igreja. Essa coroa vem representar que nós agimos com voluntariedade, que nós agimos no reino de Deus com liberalidade, que nós vivemos exemplicidade, ou seja, fomos voluntários no reino, doamos, liberamos a nossa vida em doação e servimos de exemplo para cuidar bem e melhor das pessoas. Eu quero aqui multiplicar essa bênção de Deus na sua vida, para que você, líder, seja detentor da imperecível coroa da glória. Nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por Ele nos permitir ser os escolhidos. Porque nesse tempo difícil, queridos, muitos são os chamados. Tem muita gente chamada, muita gente que experimentou, mas depois não foram escolhidos porque não foram aprovados durante o trabalho na seara. Jesus mesmo falou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E mesmo assim, dentre os trabalhadores, tem os escolhidos. Imagina isso, que coisa. Além de serem poucos, ainda tem os escolhidos. Então nós precisamos tomar cuidado para sermos aprovados na escolha do Senhor como líderes. Precisamos de líderes realmente fiéis. E Deus conta com você. O detentor da imperecível coroa da glória que lhe será colocada pelo Supremo Pastor. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela liderança. Agradecer, Senhor, por esses que o Senhor tem levantado aqui na Igreja Vitória, Senhor. E Vitória não é à toa o nome. Nós vivenciamos a vitória do Senhor em nossa vida. Por isso que nós vivemos Romanos 8,37. Somos mais do que vencedores. Abençoa-nos, Senhor, e nos ajuda, condiciona-nos, dirige-nos, trata-nos, formata-nos, Senhor, para continuar vencendo. E ajudando, Senhor, a outros a amadurecerem e vencerem, e mais vencerem. Para ganhar, tratar os discípulos, treiná-los também como discípulos do Senhor, para multiplicar outros discípulos. Nos ajuda, Senhor, com uma liderança realmente compromissada, voluntariosa, com coração e vida de doadores, e sendo exemplo. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Só para lembrar, alguns pontos aqui que nós tratamos na reunião de liderança, para você não esquecer. E nós vamos mandar esses pontos também no grupo, tá? Da liderança. Passar a usar o aplicativo Telegram, o app. Renovar e atualizar o perfil do GEAVIT. Alguns estão renovando os nomes, outros renovem a fotinha lá, ou a imagem. Só relembrando, GEAVIT não é ajuntamento de membros da IBV, mas estratégia e ferramenta para alcançar os sem igreja, sem Jesus, que são os presentes de Deus, os nossos alvos.
Só lembrar a respeito da célula Tema Livre, que nós vamos ter depois, do último domingo do mês. É sempre depois do último domingo do mês vem aquela semana da célula Tema Livre. Tema Livre é um tema que Deus coloca no seu coração, líder, não é? Ou no coração de algum membro do seu Javite, para que vocês compartilhem, venham compartilhar durante aquela semana. Já falamos da diferença entre célula que tem um tema livre, célula que é a célula criativa e a célula que é a célula temática. Na liderança nós passamos isso e vamos repassar depois. Não é? O tema livre, vocês não vão deixar de ministrar a célula, mas pode ter uma célula tema livre que seja uma célula criativa, que pode ser também uma célula temática. Pode se juntar as três coisas, mas uma coisa diferente da outra para não bagunçar a cabeça. Entendimento. Então, teremos as escalas do acolhimento, teremos escalas das células também para o staff da limpeza no templo e ajudar aqueles que estão na linha de frente. Não deixem de passar os destaques da programação dos eventos da IB Vitória. Não deixem também de levantar as informações acerca dos aniversariantes e postar nos grupos do seu Javite, para que nós venhamos cuidar mais e melhor. Lembrando que comecem a fomentar e vão fomentando a participação no Cruz e Conquista em novembro. E agora, a partir da 0 hora de hoje, cobertura de oração, o cobertor de oração, o programa, o projeto. Estamos juntos. Nós vamos estar na madrugada orando. Então, Deus use você muito mais fortemente, poderosamente, para abençoar e cuidar bem das pessoas, pois tem uma coroa imperecível aos cuidados do Supremo Pastor, está destinada a você, a coroa da glória. Deus abençoe você com uma boa noite, a graça e a paz. Espero ver o fiel de vocês durante a madrugada. Cobertor de oração, Deus preparou isso para mim e para você. Uma boa noite, a graça e a paz.